Então, pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro, dando foco no capítulo 2, Revisão da Literatura. Para quem não sabe, a revisão da literatura sobre o tópico é uma etapa preliminar da elaboração de uma proposta. Então, esse capítulo vai pontuar algumas estratégias para poder facilitar tanto a busca quanto a revisão dos recursos disponíveis quando a gente planeja um estudo. Então, ao elaborar uma proposta, a gente deve começar uma revisão da literatura acadêmica. Isso vai ajudar com que o pesquisador se limite ao escopo, o objetivo, da sua investigação. Então, o primeiro ponto, antes de considerar qual literatura a gente deve utilizar, vamos identificar um tópico para poder estudar e refletir se esse tópico ele é prático e útil para fazer o estudo. Então, como que a gente faz a identificação? Segundo o autor, uma estratégia significativa é a gente tentar descrever em poucas palavras ou em uma frase curta o que a gente tem em mente. Então, por exemplo, a gente escolhe um título funcional, como meu estudo é sobre alguma coisa, ele até exemplifica, meu estudo é sobre crianças em risco no ensino fundamental, porque assim a gente consegue passar uma ideia tangível para continuar reforçando ao longo de todo o desenvolvimento do projeto e ter um foco maior, né? Lembrando que não precisa ser algo com palavras complexas, linguajar erudito, nem nada. Algo simples também é um sinal que vai ser um bom título e é um bom estudo a ser executado e desenvolvido. Outra estratégia que ele coloca para desenvolvimento é a realização de perguntas. Então, perguntas que devem ser respondidas no estudo proposto. Então, por exemplo, qual o melhor tratamento para a depressão? Ou o que significa ser árabe na sociedade norte-americana atual? Enfim, ao elaborar questões como essas, a gente consegue concentrar a atenção do tópico-chave da questão como o principal indicador para o estudo. Não obstante, quando a gente fala ainda sobre a escolha do tópico, o autor ele explica que a gente deve entender o que esse tópico pode e deve ser pesquisado. Então, por exemplo, esse título que eu escolhi, ele pode ser pesquisado? Eu tenho participantes suficientes, tenho recursos, tenho os dados, ou até mesmo como vou analisar esses dados? Isso tudo reflete a ideia se o estudo pode ser feito e se ele é viável. Em relação ao deve, ele explica que a gente deve atentar a alguns fatores, como se, por exemplo, o tópico vai agregar em algo ao grupo de conhecimento de pesquisa. Porque imagina se a gente desenvolve toda essa investigação e desenvolve todo esse projeto e os comitês acadêmicos entendem que o estudo não acrescenta nada de novo naquela área de pesquisa. Então é importante, antes de começar, a gente trazer reflexões, como se esse projeto ele contribui para a literatura, se esse título traz um interesse próprio ao pesquisador, ou seja, suas metas próprias, tem uma elevação de posição, de conhecimento, ou até mesmo se outras pessoas fora do círculo da instituição do pesquisador vão estar interessadas nesse tópico. Então, ele até exemplifica, né? Se eu tenho um tópico de interesse regional ou nacional, ele dá preferência ao nacional, porque você tem um público mais amplo e você tem mais leitores que vão entender o valor do estudo. Agora, voltando sobre a revisão em si, a gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo da revisão e o que o autor pontua sobre isso. Olá pessoal, agora definido o tópico sobre qual nós vamos fazer, qual será o tema do projeto de pesquisa, é importante conhecer como será feita a revisão de literatura. Primeiro vamos abordar quais serão seus objetivos. O primeiro objetivo da revisão de literatura é compartilhar com o leitor o resultado de outros estudos relacionados a essa nova pesquisa. Ela também relaciona o estudo com a literatura mais próxima, permitindo um diálogo sobre o tópico. Ou seja, o leitor agora terá uma base para comparar o estudo que ele está lendo. Ela também fornece uma estrutura para estabelecer a importância do estudo. Agora, o leitor irá conseguir estabelecer, de acordo com a leitura da revisão de literatura, onde o estudo irá se encaixar no meio já existente. Ela também é um indicador para comparar os resultados desse estudo com os outros previamente já feitos. Aqui a revisão de literatura em diferentes tipos de pesquisa. A pesquisa qualitativa, ela geralmente é usada em 3 momentos. Na introdução, para dar uma ênfase maior na abordagem inicial sobre o assunto. Em uma sessão separada, quando existe uma literatura maior sobre o assunto, geralmente em pesquisas qualitativas. A base da literatura é menor do que em pesquisas quantitativas, e também ao final do estudo para a comparação de resultados. Já na pesquisa quantitativa, onde encontramos uma maior base da literatura para nosso estudo, ela é usada substancialmente no começo do estudo para dar direção às questões ou hipóteses de pesquisa, mas também é usada no final para a comparação de resultados. É importante mencionar que
que muitas vezes ela é usada em uma sessão separada, porque tradicionalmente é feito assim. Em estudos mistos, ela deve ser usada de acordo com a fase do estudo, ou seja, se o estudo começa com uma pesquisa qualitativa, a revisão de literatura deve seguir esse padrão. E a partir daí que o estudo passa para uma pesquisa quantitativa, a revisão de literatura também irá se alterar. Técnicas de projeto. Independentemente de utilizar literatura em um estudo qualitativo, quantitativo ou de métodos mistos, existem vários passos úteis para conduzir uma revisão de literatura. Essa revisão consiste em basicamente pesquisar, localizar e sumarizar estudos sobre o tópico a ser pesquisado. É claro que facilita fazer essa busca de forma sistemática e os autores trazem para a gente 7 passos. Basicamente, consiste em pesquisar por palavras-chave nas principais universidades e, dessas palavras-chave a gente pegar aí cerca de 50 artigos e ir fazendo um funil até chegar aí em 20, 25 artigos a serem utilizados como base literária para o nosso artigo a ser desenvolvido. É claro também que existem ferramentas para otimizar esse processo e uma delas é a utilização de bancos de dados computadorizados, que traz para a gente uma maior abrangência nessa busca, nessa pesquisa e também proporciona uma maior categorização, além de possibilitar incluirmos mais filtros nessa busca. O livro traz para a gente vários bancos de dados utilizados pelas faculdades americanas e eu tentei trazer aqui mais voltada para o FMG e a gente localizou uma apresentação em agosto de 2020 pela Biblioteca Universitária que fala sobre banco de dados e uma parte bem específica fala sobre gerenciador de referências e de resumos e os dois principais é o Web of Science e o EndNote Online, que a gente deixa aqui essa referência. Então, galera, agora que a gente já entendeu qual que é o objetivo de fazer uma revisão literária, a gente vai entender quais tipos de literatura podem ser revisados e qual que é a prioridade que você deve dar a cada um desses tipos, né? Passando aqui bem rápido, a primeira coisa que você tem que fazer, a sua prioridade é fazer uma síntese ampla de toda a literatura que tem sobre aquele tema específico. Então, você vai procurar por resumos de artigos, periódicos, então revistas de publicações das áreas e tudo mais. Eles são mais fáceis de localizar e de você copiar, ou seja, ter acesso ao texto. Em segundo lugar, como uma segunda prioridade, vocês vão pesquisar artigos em periódicos nacionais respeitados, Então, a gente vai procurar quais são as revistas, dentro dessa síntese ampla que a gente fez, que tem mais prestígio, na academia. Então, a gente vai priorizar esses artigos. E a gente sempre vai pesquisar da ordem mais recente para mais antiga. Isso faz sentido porque na pesquisa a gente está buscando coisas novas, Então, faz mais sentido você ter em mãos artigos que foram recentemente publicados e deixar os mais antigos só em caso de recorrer a essas teorias. No final de cada artigo, a gente tem uma parte que chama referências. Lá nas referências é sempre bom dar uma olhada, porque dependendo se aquele tema for muito condizente com o seu, você pode ler mais sobre publicações nesse mesmo tema em outros lugares, ou o que esse autor usou como referência mesmo para poder construir essa ideia, que também podem ser referências válidas para a sua própria pesquisa. A terceira prioridade é procurar por monografias e livros completos, Óbvio que uma monografia não vai ter a mesma profundidade que um estudo de mestrado, uma pesquisa desenvolvida num doutorado, por exemplo. Então, essa é a terceira prioridade. Depois, você vai procurar em trabalhos de referência, de conferências, recentes, tem grandes conferências nacionais das áreas, e você pode fazer contato diretamente com os autores que apresentaram seus trabalhos nessas conferências. Caso, você ainda queira, você pode procurar sumários de teses, em publicações internacionais. Então, eu coloquei aqui um exemplo, de referência. Tem um jornal aqui, tem um artigo da revista Nature, então é assim que fica lá para você ver outras fontes. Então, as dicas, sempre leia o abstract. Por quê? Não são resumos comuns.
resumo comum dá uma pincelada superior ali sobre o texto e nunca coloca a conclusão. No abstract, não, vai ter o tema, né, a tese, a pesquisa e a conclusão dessa pesquisa. Então, é muito importante você ler esse abstract para poder saber se vale a pena ou não para a sua pesquisa a leitura do artigo inteiro. Eu sempre grifo, né, as coisas com a ferramenta da Adobe, da PDF, é muito bom. E eu sempre coloco tudo no Drive para ficar disponível. Então, cuidados que a gente tem que ter. Não ler artigos em sites e estudos de pesquisas de alguém, né? Eles são mais fáceis, mas eles não são confiáveis porque não passam por revisores, assim como as revistas e as publicações periódicas. Então, as vantagens de você buscar por essas fontes, digamos, melhores, né? São artigos que são revisados, eles são examinados com alto padrão de qualidade. E aí você ainda pode conferir qual que é o nível, né, de qualidade desses revisores de texto no periódico que você escolheu. Então, mapa, né? Como é que a gente faz um mapa dessa literatura na própria pesquisa? A gente sabe que a primeira tarefa do pesquisador é organizar a literatura sobre aquele tópico específico. Então, o objetivo do mapa é entender como que o seu estudo ele agrega, amplia ou produz uma pesquisa que já foi completada. O mapa é uma ferramenta útil, é um sumário visual e ajuda a banca, né, a ver onde que no quadro geral sobre esse tema a sua tese se coloca. E para isso a gente tem 3 formatos. Um formato hierárquico, de cima para baixo, que é como se fosse uma árvore genealógica, e ele termina com uma proposição da extensão da pesquisa, colocando ali uma outra possibilidade. O fluxograma, que ele é lido da esquerda para a direita, e tem um modelo de círculo. Esse é um exemplo de mapa, né, de literatura, que separa os temas e depois os artigos. Esse é um exemplo de mapa hierárquico. Esse é um exemplo de mapa de fluxograma. E esse é um exemplo de mapa de círculos, né? Uma coisa puxa a outra, digamos assim. E essa é a parte dos mapas de literaturas e de como priorizar os artigos que você vai ler e colocar como referências na sua própria pesquisa. No caso do resumo dos estudos, ao revisarem os conteúdos dos estudos das pesquisas já feitas, os pesquisadores devem saber quais informações mais importantes eles devem conseguir extrair desses textos, principalmente no caso daqueles pesquisadores que têm uma grande quantidade de estudos a serem revistos, a serem resumidos. Dessa forma, as informações que eles devem incluir são mencionar o problema, declarar o objetivo central ou foco do estudo, declarar de forma resumida as informações sobre a amostra, população ou participantes, rever os principais resultados e, no caso de uma revisão metodológica, é necessário também destacar quais foram as falhas técnicas e metodológicas no estudo. No caso da revisão de estudos não empíricos, que podem incluir ensaios, opiniões e tipologias, também é necessário mencionar o problema abordado e identificar o tema central do estudo. E, além disso, também é preciso declarar as principais conclusões relacionadas ao tema e mencionar as falhas em raciocínio, lógica, né, no caso da revisão do tipo metodológica. Quanto aos manuais de estilo, na revisão da literatura, é sempre importante usar um estilo de referência apropriado e que seja aceito pelo público-alvo. Então, algumas sugestões para escrever academicamente usando o manual de estilo incluem, né, as citações. Elas têm uma forma apropriada de serem utilizadas nos textos e é necessário ter atenção ao formato das citações múltiplas. As referências ao final do texto, o manual de estilo vai, né, indicar se elas devem ser em ordem alfabética ou numerada. E os cabeçalhos, eles são ordenados em termos de níveis nos textos. Então, cada nível apresenta suas próprias regras. Quanto às notas de rodapé, o manual de estilo também vai indicar se elas devem ficar no fim da página ou no fim do trabalho. E, por fim, as tabelas e figuras apresentam uma forma específica em cada manual de estilo. Tendo ciência da dificuldade de determinar o quanto da literatura precisa ser revisada, o autor desenvolve um parâmetro para nos ajudar nesse sentido. Inclusive, para métodos quantitativos e mistos, ele sugere um sistema bem simples, em que, a princípio, você vai colocar uma introdução, em que você vai explicar quais tópicos serão apresentados. O primeiro tópico é uma literatura sobre uma variável independente que se relaciona ao seu objeto de pesquisa.
Em segundo lugar, as variáveis dependentes. O terceiro tópico, você vai relacionar essas duas variáveis, dois tipos de variáveis, e por fim, apresentar um sumário em que você vai fazer uma revisão do que foi apresentado anteriormente. Inclusive, o autor ele sugere algumas truques para nos ajudar no processo da pesquisa, que é, antes de começar a pesquisa, identificar os tópicos principais, escrevendo uma frase determinante com título funcional. Isso nos ajuda a orientar. A revisão da literatura para pesquisas quant, quali e mista, ela tem um objetivo diferente. Então, buscar entender esse processo para conseguir trabalhar a literatura na pesquisa de uma forma estratégica. E, por fim, ele sugere mapear as palavras-chave para facilitar no processo de pesquisa e depois, consequentemente, elencar os artigos de referência, de forma a criar uma biblioteca de referências muito mais bem organizada e direcionada. Então é isso, muito obrigada pela atenção, nós agradecemos muito pelo espaço e boa noite.